Olá, crianças! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Esse vídeo é um vídeo de explicação do conteúdo e das atividades que você terá que fazer. Mas antes de vermos o que vamos estudar nessa aula, eu vou trazer para você um resumo do que estudamos sobre poema. E o que é poema? Texto em versos que podem formar estrofes. Muitas pessoas usam os dois termos poema e poesia como sinônimo, mas há uma diferença entre poema e poesia. Você já deve ter falado muitas vezes em poesia. E agora nós estamos o tempo todo falando em poema. E o que são poemas? São textos escritos em versos e estrofes que geralmente têm poesia. Então, o que vai ser a poesia? A poesia ela vai muito além dos poemas. Quando dizemos que alguma coisa é poética, é porque nos sensibilizou, nos fez sentir diferente, nos fez sentir várias emoções. Emoção de alegria, de tristeza, de saudade, de revolta ou até mesmo de amor. Podemos encontrar poesia em diferentes expressões artísticas, não só no poema, mas também nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, em vídeo e em vários outros. E aqui no poema, qual é a intenção de um poema? É fazer arte com as palavras, é emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação, é entreter, é trazer poesia, é tocar o coração do leitor. Ela também tem uma linguagem, uma forma de construção, que pode ter versos e estrofes, rimas, ritmo, sonoridade com as palavras e jogo de palavras, que vocês vão ver nessa aula que esse jogo de palavra é quando usamos o sentido conotativo e denotativo, ou seja, o sentido real da palavra e o sentido figurado. E o que é que deve ter a gente enquanto leitor desses poemas, né? Como é que deve ser esse leitor? Deve ser uma pessoa que gosta da arte com a palavra, porque poema é isso, é a arte com palavra, é trazer palavras que nos emocionam, que sensibilize o nosso coração através da poesia da linguagem verbal. Olha que coisa linda. E então, eu trago aqui para vocês um outro tipo de linguagem. Lembra que na aula anterior eu disse a vocês que neste livro nós iríamos ter contato com vários tipos de texto e a leitura de imagem também é um tipo de texto, ela transmite uma mensagem? Foi o que aconteceu aqui com esta imagem de uma obra de Van Gogh, onde a artista Stella Bonini se inspirou nesta imagem e criou um haikai. Haikai é um poema japonês. E aí ela fez este poema. Tarde de verão, o sol artista nato coloriu o chão. E aqui nós vamos ter, então, o uso da língua. E vamos fazer algumas reflexões sobre esse uso, o sentido das palavras, aquelas palavras que falam uma coisa para dizer uma outra, o sentido real, o sentido figurado. Então, vamos aqui a essa primeira questão. Releia alguns versos do poema Voo e comparem com o texto reescrito. Na letra A, o trecho do poema, nós temos: antes que o mar se assane, antes que a noite chegue enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. No B, trecho reescrito. Então, a parte que foi reescrita é esta que está em negrito no trecho A e que foi modificado e está destacado de vermelho. Então, ficou assim: antes que o mar fique agitado.
O agitado fica agitado, veio substituindo se assane. Antes que a noite chegue com a escuridão, enrolada no seu véu, está aqui no sentido figurado para substituir o sentido real, que é com a escuridão, né? Antes que a noite chegue com a escuridão. E cantem formando um grande coral. Grilos cantem formando um grande coral. Antes que os grilos criquilem juntos. Criquilem significa cantem. Os grilos criquilam. E aqui nós temos a letra A. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito dos que estão no poema? Quando a gente botou o sentido real da palavra, o poema ficou com a mesma leveza, com a mesma graça de antes? Sim ou não? Letra B. Vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Onde é que vocês acham que esse jogo de palavras vai deixar o poema mais suave, mais leve, mais bonito? E aí, tá pensando com seus botões? Quando nos expressamos, podemos escolher entre o sentido real e o sentido figurado. Isso mesmo, o sentido figurado das palavras, de acordo com a situação ou a intenção que temos. O sentido real, qual é o significado? É o sentido próprio da palavra. O sentido figurado é um outro sentido que a palavra pode assumir, diferente do seu sentido próprio. O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquelas com que estamos acostumados na realidade. Quando eu digo, por exemplo, chorou lágrimas de crocodilos. A gente chora lágrima de crocodilo? Não. Então, ele usou aqui o sentido figurado. Vamos aqui à questão 2. Releia estes versos. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. E então, explique como você entende as ideias. Sonhos cor de aurora. O que é que pode significar sonhos cor de aurora? O que significa aurora? E sonhos de luar? O que é que pode sugerir? Sonhos de luar. Questão 3. Você sabe o significado da palavra rio? Pode ter rio onde passa água. E será que rio também vai ter um outro sentido a depender da frase que está sendo empregada? Vamos ver. Carlos ganhou rios de dinheiro com seu negócio. Rios de dinheiro está querendo dizer que ele ganhou muito dinheiro. E agora aqui nesta segunda frase. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Onde é que a palavra rio está sendo empregado no sentido real? Curso de água natural. É o que pergunta aí a letra A. Na letra B, qual o significado da palavra rio empregado em sentido figurado? E aqui nós temos outro poema que deveria ser feito em dupla, mas vai ser somente você e os seus botõezinhos. Então, vamos lá. Pé com pé, acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé na cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caiu um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço,
Tomei pé da situação. Tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Não me leve ao pé da letra. Essa história não tem pé nem cabeça. Vou dar no pé, pé quente, pé ante pé, pé rapado, samba no pé, pé na roda. Não dá mais pé, pé chato. Pegar no pé, pé de anjo. Beijar o pé, pé de meia. Meter o pé, pé de moleque. Passar o pé, pé de pato. Ponta do pé, pé de chinelo. Bicho de pé, pé de gente. Fincar o pé, pé de guerra. De orelha em pé, pé atrás. Pé contra pé, pé fora. A pé, pé frio. Roda a pé, pé. Vamos agora conversar um pouco sobre o texto? Não vai poder ser em dupla. A única dupla que você pode fazer é você com seus botõezinhos aí. Então, vamos lá. Descubra e copie 2 versos em que a palavra pé possa ter sentido empregado em sentido próprio, o sentido real. Letra B, copie 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada no sentido figurado. Aqui na quadrinha, nós temos no primeiro quadrinho 2 animais e um deles diz, peguei. E ainda continua falando, peguei. E aí ele faz, peguei. E novamente ele diz, peguei. Ele está o tempo todo conseguindo tomar a bola, pegar a bola. Quando o koala vai para o banco, ele encontra a girafa. E aí a girafa diz, o bicho está pegando hoje, hein, koala? Não tem graça. A expressão o bicho tá pegando foi empregado aí tanto no sentido real quanto no sentido figurado. No sentido real, tá querendo dizer o quê? Que o adversário realmente conseguia pegar as bolas na jogada, que o bicho realmente conseguia pegar a bola durante a jogada, ou que as coisas não estavam dando certo, não estava sendo bem executado, não estava saindo do jeito como deveria ser. Então, qual é o sentido real e qual é o sentido figurado? Na questão 7, temos novamente aqui 2 poemas. Então, leia os poemas e veja como o poeta empregou a linguagem figurada. No prédio onde eu moro, moram outros meninos loucos da vida de estarem sozinhos como eu, que até hoje não apertei a campainha do vizinho. Letra B. Cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. Vamos ver aqui? Letra C. Escreva o significado possível para cada expressão. O que será loucos da vida? Quando é que você fica louco da vida? Retado mesmo da vida. E a expressão com a cabeça cheia de grilos? Quando é que você fica com a cabeça cheia de grilos? Com seu pensamento, a mil. Então, qual é o significado de a cabeça cheia de grilos e de loucos da vida? Reescreva os versos ou a frase, certo? Usando uma expressão no sentido figurado. Então, aqui vai ser uma resposta pessoal sua. Bote sua cuca. Olha aqui o sentido figurado. Sua cuca aqui é o quê? A sua cabeça para pensar e escreva uma frase com sentido figurado. E para a gente resumir o que foi estudado nessa aula, nós temos aqui os sentidos das palavras.
O sentido real é o sentido próprio ou comum da palavra. O sentido figurado é o sentido que altera o significado próprio da palavra e cria outros significados, outras imagens. Espero que você tenha compreendido muito bem todos os conceitos dessa aula. Então, pegue o seu livro agora e comece a executar a sua atividade.